Karl Marx nasceu em Trier em 15 de maio de 1818. O pai e a mãe dele eram de origem judaica. Entretanto, em 1816, em virtude das leis antissemitas em vigor na Renânia, quando teve de escolher entre sua fé e a profissão de advogado, o pai dele escolheu a profissão. Então, Karl Marx ele acabou realizando os estudos secundários deles em Trier. Depois foi para Bonn a fim de estudar leis. Karl Marx ele preferia a vida de libertinagem, mais ou menos assim, dizendo ao invés de ficar estudando as leis. Então, o pai dele tomou a decisão de fazer com que ele prosseguisse nos estudos na Universidade de Berlim. Em Berlim, ele seguiu os cursos de Karl von Savigny e Eduard Gans. Ele tornou-se assíduo frequentador do Doctor Club, círculo de jovens intelectuais hegelianos alinhados em posições radicais, onde, entre outros, ele conheceu o professor de história, o Carl Friedrich Köppen, e o teólogo Bruno Bauer. Em 15 de abril de 1841, ele formou-se em filosofia em Berlim com a tese intitulada Diferença entre filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro. Depois de laureado, Marx ele pensou em obter a livre docência em Bonn, onde ensinava seu amigo Bruno Bauer, Mas Bauer, o Robespierre da teologia, ele foi logo afastado da universidade. E assim como Bauer não podia apoiá-lo, encerrou-se a carreira acadêmica de Marx. Bloqueado o caminho universitário, Marx passou ao jornalismo e tornou-se redator da Gazeta Renana, órgão dos burgueses radicais da Renânia. Em pouco tempo, Marx tornou-se redator-chefe do jornal. Entretanto, em 21 de janeiro de 1843, o jornal foi oficialmente interditado. Nesse período, Marx estudou Feuerbach e ficou entusiasmado. No verão de 43, ele escreveu A Crítica do Direito Público de Hegel, cuja introdução foi publicada em Paris em 1844, nos Anais Franco-Alemães, fundados por Ruge, que convidou Marx para ser co-diretor. Em Paris, Marx entrou em contato com Proudhon e Blanc, encontrou Heine e Bakunin e, sobretudo, conheceu Friedrich Engels, que seria seu amigo e colaborador por toda a vida. Em 1844, ele fez seus manuscritos econômico-filosóficos que foram publicados em 1932. Nesse meio tempo, ele colaborou com o Avante, Jornal dos Artesãos Comunistas, difundido na Alemanha. E precisamente por essa colaboração, ele acabou pagando um preço alto. Foi expulso da França em 11 de janeiro de 1845. Contudo, amadurecia o seu afastamento da esquerda hegeliana. Em 1845, ele escreveu A Sagrada Família, trabalho em colaboração com Engels e dirigido contra Bruno Bauer e os hegelianos de esquerda. Ainda contra eles, Marx e Engels escreveram em Bruxelas, onde Marx se havia refugiado depois de sua expulsão da França, a ideologia alemã, as teses sobre Feuerbach, que remontam a 1845, mas Engels só as tornou públicas em 1888. Já A Miséria da Filosofia, que é uma resposta à Filosofia da Miséria de Proudhon, é de 1847 e foi um escrito no qual Marx vai atacar o socialismo utópico em nome do socialismo científico. Marx ele permaneceu na Bélgica até 1848 e foi em janeiro de 1848 que ele ditou, juntamente com Engels, o famoso Manifesto do Partido Comunista, a pedido da Liga dos Comunistas. Desencadeado o movimento de 1848, Marx voltou por breve período à colônia, onde ele fundou a nova Gazeta Renana, que, porém, foi obrigada quase que imediatamente a suspender suas publicações. De colônia, voltou para Paris, mas, tendo-lhe sido proibida a permanência na capital francesa, Marx preferiu partir para a Inglaterra, lá chegando em 24 de agosto de 1849. Na Inglaterra, Marx se estabeleceu em Londres, onde, entre dificuldades de toda sorte, conseguiu, com a ajuda financeira do seu amigo Engels, levar a bom termo todas aquelas pesquisas de economia, história, sociologia e política que constituem a base de O Capital, cujo primeiro volume saiu em 1867, ao passo que os outros dois foram publicados postumamente por Engels, respectivamente em 1885 e 1894. Em 1859, saíra sua outra obra fundamental, A Crítica da Economia Política. Empenhado na atividade de organização do movimento operário, Marx conseguiu fundar, em 1864, em Londres, a Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, que depois de vários contrastes e peripécias, dissolveu-se em 1872,
ainda que oficialmente sua dissolução só tenha sido decretada em 1876. A última década da vida de Marx também foi o período de intenso trabalho. Em 1875, publicou a Crítica ao Programa de Gotha, tomando como alvo as doutrinas de La Salle. Mas, mais do que qualquer outra coisa, ele trabalhou em O Capital. Marx morreu em 14 de março de 83, sendo sepultado 3 dias depois no cemitério londrino de Highgate. Então, por essa vida conturbada de Marx, a gente percebe que ele não era apenas alguém que resolveu falar sobre proletariado, que resolveu falar sobre economia. Não, foi uma pessoa que vivenciou, que esteve ali presente na luta do proletariado e que também, apesar de ter origem burguesa, ele foi uma pessoa que esteve atento às mudanças da sua época e sofreu também em razão dessa escolha, né? Ao invés dele escolher a sua própria classe, ele acabou fazendo uma escolha em relação à própria sociedade. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nas próximas aulas, sobre os escritos de Karl Marx, para tentar desfazer talvez os preconceitos que estão cada vez mais emergentes nos dias de hoje. Em suma, o que a gente pode dizer é o seguinte, que em relação a todo esse cenário que a gente viu, a grande construção do pensamento de Marx vai se desenvolver em contato e em contraste com a filosofia de Hegel, as concepções da esquerda hegeliana e as teorias dos economistas clássicos e as ideias dos socialistas utópicos. Ou seja, Marx ele não é uma pessoa que simplesmente saiu abraçando tudo ou saiu aceitando tudo, né? Ele lia de maneira crítica, né? Por exemplo, Hegel. Ele vai retomar Hegel, mas vai inverter a concepção dialética da história. Porque ele vai criticar Hegel porque Hegel vai subordinar a sociedade civil ao Estado. E porque a descrição que ele faz da essência do Estado não é mais do que uma justificativa do Estado prussiano. Ou seja, para ele, Hegel está só justificando uma situação, né? Ele devia inverter isso aí, né? Não subordinar a sociedade civil ao Estado. Também vai fazer uma crítica à esquerda hegeliana, né? Porque os jovens hegelianos eles combatem contra as frases e não contra o mundo real do qual as frases são reflexo. Marx ele está convicto de que não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Alguém tem dúvida disso? Dos economistas clássicos, entre estes a gente já ouviu falar, né? Adam Smith, Ricardo e etc. Esses economistas clássicos eles elaboraram a teoria do valor-trabalho. O valor de uma mercadoria equivale ao trabalho socialmente necessário para produzi-la. Mas, segundo Marx, eles erram ao pensar que as leis por eles postas em evidência sejam leis eternas e imutáveis de natureza. A propriedade privada é um fato e não uma lei eterna. Ou seja, se a gente aceitá-la como uma lei eterna, a gente praticamente está justificando certas situações, inclusive da própria desigualdade social, não é isso? Em relação ao socialismo utópico, cujos expoentes são Babeuf, Saint-Simon, Fourier e Owen, eles possuem grandes méritos e viram o antagonismo das classes. Eles tornaram os operários mais agudamente conscientes. Contudo, Marx vai criticá-los porque eles não souberam reconhecer as condições materiais para a emancipação do proletariado. Eles condenam e maldizem a vida mísera do proletariado, mas não sabem encontrar um caminho de saída. Então, a esses socialistas utópicos, Marx e Engels vão contrapor o seu socialismo científico, que a gente vai falar sobre ele na próxima aula. Então, vejam bem, ele não é a pessoa que saiu aceitando tudo, né? Mesmo aqueles com os quais ele concordava um pouco, ele tinha também suas restrições. Proudhon é um moralista que gostaria de mudar a realidade eliminando seus lados maus. A questão, porém, não está em dividir, como queria Proudhon, a propriedade entre os trabalhadores, mas em suprimi-la totalmente por meio da Revolução Vitoriosa. Então nós vamos ver por que ele pensa assim, né? Porque para Proudhon é como se a gente tivesse que dividir, né? Simplesmente o socialismo de Proudhon seria esse tipo de socialismo que você teria uma divisão igualitária. Mas o que ele acha? A gente tem que eliminar essa ideia de propriedade privada e a gente vai entender como que funcionaria isso, né? Essa ideia de propriedade privada e de que forma que ele está entendendo isso. Então, aqui ainda é só uma aula introdutória, mas eu espero que tenha sido claro pelo menos essa pincelada inicial. Por que a gente ainda pode pensar no marxismo, pensar nas ideias de Karl Marx ainda hoje, e por que as críticas contra ele desconsideram toda a trajetória do pensador, né? E estão só abarcando, pincelando algumas ideias base e não tem fundamento para isso. Nós vamos tentar descrever isso a partir das próximas aulas. Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.